A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, do nosso devocional Simply Pentecostal. Hoje estaremos lendo o livro de Jeremias, capítulo 33. Você pode imaginar, Jeremias está preso, está de trás das grades, e as únicas notícias que ele recebe ali naquela prisão é da devastação, da desolação que está acontecendo no seu país, na sua nação. Ele se sente impotente, ele se sente incapacitado de poder estar lá fora para poder trazer ao povo uma mensagem pessoalmente e consolar o seu povo e estar sofrendo juntamente com o seu povo. Naquela angústia, naquele lugar de trás daquelas grades, Deus fala com Jeremias, trazendo uma perspectiva diferente daquilo que ele estava vendo e ouvindo com os seus ouvidos e com os seus olhos. Portanto, capítulo 33 vai nos falar esta grande verdade. Clama a mim, Jeremias, e eu ouvirei, e eu responderei, e eu te anunciarei coisas grandes, firmes, que não sabes. Amém? Prontos então? Capítulo 33 diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O seu nome é Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Este versículo tão maravilhoso, se nós pudéssemos dizer tão clássico, que nós o conhecemos, que nós o amamos tanto. Por quê? Porque esta era a perspectiva de Jeremias, atrás de umas grades, olhando para a desolação que estava acontecendo no seu país. Ele somente estava vendo destruição, morte, espada, pestilência, tudo aquilo que ele havia proclamado, que ele havia profetizado por parte de Deus, estava acontecendo. E agora Deus se mostra, fala a Jeremias e diz para ele uma perspectiva. Este capítulo 33 fala de algo lindo, maravilhoso, que Deus começou a falar no capítulo 31 e continua nesse capítulo 33 sobre a grande bênção e o futuro de Israel, que aquilo era impossível para Jeremias ver tudo isso quando ele somente ouvia de destruição atrás das grades. Porém, Deus diz para ele: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aleluia. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas dessa cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Versículo 6. E eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei. E lhes manifestarei abundância de paz e de verdade, e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. Aleluia. Nós vamos ver e olhar estes versículos do 6 ao 8 e nos faz lembrar daquilo que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e o 15, porque Deus havia falado através de Salomão quando ele fazia a inauguração daquele templo tão lindo, tão majestoso, tão poderoso, e ele disse: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se eles clamarem, se eles buscarem, se eles se converterem, aleluia,
Esta é a posição do homem. Era isso que Deus estava dizendo para Jeremias enquanto ele estava na prisão. Este povo, aleluia, que vocês estão dizendo, acabou-se tudo, foi cortado pela raiz. Deus estava dizendo para ele, eu vou fazer coisas grandes e firmes que tu não sabes, que tu não podes imaginar, que a tua perspectiva agora você não está vendo, Jeremias. Eu vou trazer cura, vou trazer saúde para esta nação, eu removerei eles do cativeiro, eu purificarei, eu perdoarei, aleluia. E foi exatamente isso que Deus ele disse, se o meu povo se humilhar, clamar, buscar, se ele se converter dos seus maus caminhos, o que é que Deus ele promete? O que ele prometeu para Jeremias, eu responderei, eu anunciarei. E ele disse, eu ouvirei, eu perdoarei, eu sararei a sua terra, aleluia. E esta é a promessa que de contínuo Deus está fazendo para esta nação, que apesar de naquele momento estar sofrendo por causa da sua rebeldia, porém Deus agora, ele já está vendo o futuro, ele já está vendo o milênio, ele já está vendo aquilo que iria acontecer, aleluia, porque o nosso Deus ele é soberano, o nosso Deus é onisciente, ele está vendo hoje, tratando conosco hoje, mas já pode proferir, já pode dizer, já pode falar o que acontecerá, aleluia, no futuro. E foi assim que ele fez com Jeremias. E olha aí a promessa dele no versículo 9, e esta cidade, não é? Jerusalém, me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Você pode imaginar, as pessoas poderiam acusar, dizer, não, esses israelitas, esses judeus, eles são isso, são aquilo, mas Deus está dizendo, eu vou trazer uma paz tão grande, eu vou trazer uma bênção tão grande, eu vou trazê-los de volta de uma forma tão grande que tu não podes imaginar, Jeremias, que as pessoas vão ficar perturbadas de poder ver o que é que eu estou fazendo por esta minha nação. E versículo 10 ele disse, assim diz o Senhor, neste lugar de que vós dizeis que está deserto, sem homens, nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria e a voz de noivo e a voz de esposa e a voz dos que dizem, louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, e a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne o cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, oh, aleluia, o Deus que vê, o Deus que vem muito mais além do que aquilo que nós estamos vendo. Irmão, isto nos dá uma segurança tão grande. E é por isso que é tão importante nós confiarmos no Senhor, confiarmos na sua palavra, confiarmos nas suas promessas, porque eu posso, como Jeremias, não está vendo nada, muito pelo contrário, a minha vista pode ser simplesmente de desolação, de deserto, tudo acabado, mas Deus está dizendo, neste lugar que está deserto hoje, sem homens, sem animais, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado. Nas cidades das montanhas e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Olha aí que Deus não simplesmente agora está tratando com Judá, com Jerusalém. Deus está tratando com os 2 reinos. Deus está tratando com todo o
povo, toda a casa, todas as tribos de Israel. Aleluia. E olha aí que interessante o versículo 15. Este versículo 15 e o versículo 16 é uma repetição daquilo que Deus já havia falado a Jeremias no capítulo 23, no versículo 5 e no versículo 6, dizendo assim: naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça. E quando este nome aí chamado renovo com letra maiúscula está falando do Messias, está falando de Jesus, um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Isso será na época do milênio, aonde haverá 1000 anos de paz e aonde Jesus será o rei, onde ele, o Messias prometido, haverá de reinar sobre a face desta terra. Dizendo isso, naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca, olha essa promessa linda, nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nem os sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim, para que ofereça holocausto e queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Meus queridos, nós entendemos que Jesus, ao vir à terra pela primeira vez, na sua primeira vinda, Jesus ele veio não como rei, Jesus ele não veio como o sacerdote, Jesus ele veio como o Salvador, ou seja, ele veio como aquilo que havia sido propagado, profetizado através da boca de Moisés. Antes de morrer, Moisés diz que Deus levantaria um profeta como ele. Este profeta era Jesus. Jesus, então, era muitas vezes chamado nos evangelhos do profeta da parte de Deus. Até mesmo, muitas vezes, os governos, os reis, Herodes, os sacerdotes, estavam perguntando: que profeta ele? Um grande profeta se levantou entre nós. Aleluia. Então nós vamos ver que Jesus, ele tem esses 3 ofícios que nós vemos nos evangelhos. Jesus ele veio como profeta na sua primeira vinda, cumprindo assim a promessa, a profecia que Deus havia dado através da boca de Moisés para o seu povo. Mas em segundo lugar, Jesus também haveria de vir como sacerdote, porque Jesus no dia de hoje, ele está exercendo o seu ofício sacerdotal. Ele foi e está sentado à destra de Deus, intercedendo por você, por mim, ou intercedendo pelo seu povo diante do Pai. Aleluia. Por isso é que a Bíblia, no livro de Hebreus, nos diz que ele é o sacerdote, né, da ordem de Melquisedeque. Ele veio porque a promessa que Deus havia dado também através de Arão, que haveria de haver sacerdotes, e é por isso também que a questão do sacerdócio, a questão de ser o sumo sacerdote era tão rígido, tinha tantos pormenores que deveriam ser cumpridos. Por quê, irmãos? Porque este sumo sacerdote chamado Jesus, que haveria de um dia se assentar diante do trono de Deus para interceder por nós, ele ofereceu-se a ele mesmo, diz a carta aos Hebreus, não somente pelos pecados do povo, mas por ele, e ele colocou diante de Deus, e o seu sacrifício foi perfeito, aleluia. Porém, portanto, nós vamos ver que em terceiro lugar, o terceiro ofício que Jesus é descrito em sua vida, também profetizado e é colocado nos evangelhos, é que Jesus haveria de ser rei, aleluia. Israel espera um rei. Deus ele fez uma promessa para Davi. Davi não cessará, o teu trono será permanente. Por quê? Porque da raiz de Davi haveria de
haver um rei que se assentaria sobre o seu trono. E não era a época de Jesus assentar-se naquele trono. Muitos quiseram que Jesus pudesse se levantar, que Jesus pudesse se colocar Roma para baixo, que Jesus pudesse fazer uma revolução e ganhar aquele reino e trazer um reinado de paz naquele momento. Entretanto, essa não era a altura, não era o tempo, não era o propósito pelo qual Jesus ele veio à terra, mas haverá de haver um dia na sua segunda vinda, na segunda etapa da sua segunda vinda, quando ele virá para Israel novamente, que ele haverá de ser o rei durante 1000 anos na face desta terra. E Deus faz essa promessa através de Jeremias de que não faltaria pessoas para sentar sobre o trono de Davi. Jeremias olhava para esta realidade e ele via um rei pobre de espírito, reis que se assentaram, que era da casa de Davi, que eram descendentes de Davi, mas que haviam pecado, haviam se desviado. O trono havia sido corrompido por causa do pecado daqueles reis. Entretanto, Deus ele deu uma promessa que haveria uma dinastia, a dinastia davídica, da qual haveria de descender Jesus e o qual haveria de se assentar sobre o trono de Davi. Aleluia! E nós vamos ver a grande diferença. Israel, o reino de Israel, tiveram 9 diferentes dinastias, mas Israel, por cima e por baixo, com pecado, sem pecado, com reis bons, com reis maus, houve apenas uma dinastia para cumprir e para manter esta linda profecia que Deus havia dado não somente a Davi, mas aos demais profetas que profetizaram após Davi. Aleluia! Ele dizia: tua descendência será permanente, haverá de guardar este trono, e assim o Senhor fez. E o versículo 19 nos diz: e veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor, se puderdes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo. Olha aí, como é que Deus, ele desafia e fala para Jeremias: também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, os meus ministros. Irmãos, eu quero que você se ponha no lugar de Jeremias e você entenda o que Jeremias está vendo? Quais são as notícias que estão chegando a ele na prisão? O que ele está vendo? Ele está vendo a destruição da nação, ele está vendo a destruição do rei, Babilônia vai entrar, vai ficar sem reinado, vai ficar sem nada, tudo vai acabar. Entretanto, Deus está anunciando a Jeremias e simplesmente dizendo: clama a mim, Jeremias, clama, ora, clama a mim que eu vou te responder, eu vou te anunciar. Isso aqui que ele está falando no versículo 20 e 21 e nos demais era coisa que não se podia compreender, que não se podia entender, que você não poderia imaginar. Tinha que crer pela fé. Aleluia! E ele continua, versículo 22, como não se pode contar o exército dos céus? Você pode contar as estrelas? Você sabe o número das estrelas, dos planetas, de todas as galáxias que existem? Deus lhe disse, como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar. Assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Aleluia! Você pode entender que Jeremias está vendo uma matança. Israel está diminuindo, Israel está sendo mortos. Os filhos, mulheres, homens, anciãos, está acabando a população. Mas Deus está dizendo, eu não posso. Se você não pode contar a areia da praia de Jeremias, assim também eu multiplicarei a descendência de Davi. Eu guardarei o seu reinado. E versículo 23 diz, e veio ainda, olha quantas vezes Deus fala, né? E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, não tens visto o que este povo fala dizendo? As 2 gerações que o Senhor elegeu, agora as rejeitou? E desprezam o meu povo como se não fora já um povo diante deles. Assim diz o Senhor, se o meu concerto do dia e da noite não permanecer, ou seja, se não houver mais dia e não houver mais noite,
Se o sol não brilhar, se a lua não vir, se não houver dia e noite, Deus está dizendo, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também eu rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Deus ele conclui, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Aleluia! Que linda promessa! Por isso, meu querido e amado irmão, as coisas parecem turvas, escuras, não tem luz no final do seu túnel. As coisas parecem estar perdidas para você neste dia. As coisas parecem não ter nexo para a sua família, para a sua igreja, para o seu ministério. Aleluia! Clame a Ele. Aleluia! Clame, porque Deus é o único Deus que pode dar uma perspectiva de vida aonde só existe mortandade, aonde só existe desolação, aonde só existe destruição. Ele é poderoso para dizer, para falar, para designar, para formar, para criar, para sustentar aquilo que Ele já falou, aquilo que Ele já prometeu, aquilo que Ele já disse para você e para mim. Clame a Ele e Ele responderá. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente neste dia, neste fim de semana. Seja abençoado e continue olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém.